Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. O texto de hoje, do terceiro tomo dos 4 Evangelhos de Rustem, é exclusivo de Lucas, também fonte L, e se encontra no capítulo 18, versículo de 9 a 14, e nós já vamos ler fazendo uma melhor tradução. Contou também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, considerando justo, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, orava, dizendo a si mesmo: ó Deus, graça te dou por não ser graças te dou por não ser como os outros homens, que são ladrões, extorsivos e adúlteros, nem também como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes na semana e pago o dízimo de tudo o que ganho. O cobrador de impostos, de pé à distância, não ousava sequer elevar os olhos para o céu, mas, batendo no peito, dizia: ó Deus, tem compaixão de mim, um errado. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não o outro, porque todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Esta parábola, então, mostra a oração feita por 2 personalidades diferentes. Um era fariseu e o outro era publicano. E aí nós temos 2 comportamentos ou 2 atitudes frente à oração. E por que isso? Porque na vez passada, o tema que nós estudávamos aqui, era a frase do orar sempre e nunca cessar de orar. Então esse foi o tema que nós estudamos da vez passada. Quer dizer, a oração tem que ser full time, o tempo todo. Orar sempre e nunca deixar de fazer isso. Mas a gente sempre fica com a ideia: poxa, mas eu oro tanto e não vem a resposta. Então Jesus contou uma parábola de uma viúva que ia sempre, insistentemente, continuamente, frequentemente, pedir que um juiz, que era um mau juiz, que não temia a Deus e desprezava os homens, que esse juiz cuidasse do caso dela, atendesse diante do seu litigante, né? E o juiz não atendia, porque ele não ligava para Deus, não ligava para os homens. Mas como ele insistiu tanto, ele pensou assim: vou atendê-la para ela deixar de me incomodar. E aí Jesus faz a seguinte correlação: imagina Deus, imagina o Pai, que é justo, diferente desse injusto. E se esse juiz injusto atendeu, imagina o Pai, que é justo, diante e que nos ama, que é Pai. Então, diante da nossa oração, diz o texto, rapidamente irá nos atender. Não vai nos não deixará de nos atender. E fará isso rapidamente. Nós chegamos a dizer que a velocidade é tal do Pai que Ele está dentro de nós.
Então não há nem esse problema, nem a rapidez é tão grande que não há nem a ideia do tempo. Por quê? Porque ele está dentro de nós. E como falou Paulo, nós estamos nele e nos movemos nele. Mas nós não temos a sensação da resposta. E aí nós fizemos um estudo aqui, baseado no Emmanuel, de que toda oração, de que todo o propósito, todo o anseio, todo o desejo é uma oração. E disse o nosso Emmanuel: cuide então do teu anseio, do teu desejo, da raiz do teu pensar, do teu sentimento mais íntimo. Por quê? Porque dependendo daquilo que você emitir, você receberá uma resposta. E se você emitir coisas ruins, você vai receber uma resposta ruim. Emitindo uma coisa boa, você vai receber uma coisa boa. Mas também na vida, estudávamos aqui, tudo tem um ritmo. A vida é rítmica. Diz a grande síntese do professor Pedro Baldi que tudo tem o seu ritmo, tudo tem o seu tempo. Então, evidentemente, que como cada planta precisa de um tempo para germinar, cada semente, dependendo do tipo da semente, né, tem um tempo para germinar, para florescer, para frutificar, assim também no ritmo moral do homem, dependendo da sua evolução, do seu estágio, aquilo que ele solicita, e aí vamos imaginar, no campo do bem, também tem um ritmo. E vai depender do seu estágio, do seu terreno, das suas condições, do seu ambiente e daquilo que ele solicitou para ser atendido. Então há um ritmo para germinar, para florescer, para frutificar. E você então tem a ideia da resposta. E isso é natural. É muito natural uma criança pedir para mexer com eletricidade. E a gente diz não vai mexer e não vai mesmo. Porque há um ritmo, há um propósito. Nesse propósito, há um ritmo. E o ritmo para se mexer com eletricidade é que ela tem que ser madura. E ela tem que passar por um aprendizado, para depois aprender a mexer lá com alicate, chave de fenda e com outras coisas. Para quê? Para, então, ela poder mexer na eletricidade. Isso é lógico. Então, não adianta a gente pedir, né? E o propósito pode ser até bom, mas você não está preparado. Então, tudo está dentro de um ritmo. A única ideia que Jesus disse é, primeiro, que a nossa oração, quer dizer, propósito, desejo, acontece sempre. Nós estamos sempre emitindo. E diz Jesus que a gente tem que estar sempre emitindo coisas boas. E segundo, que Deus atende rapidamente, com a velocidade divina. Só que o processo de germinar, florescer, frutificar, é que tem um ritmo, está dentro de um tempo. Isso nós estudávamos na vez passada. Agora, dessa vez, ele vem mostrar então como é essa atitude. Porque, como falou Emmanuel, se cada propósito, cada anseio, cada desejo é uma oração, e todo anseio, todo propósito, todo desejo requer uma resposta, né? Qual então tem que ser a nossa atitude? E nós vimos na vez passada que no exato momento em que, na palestra passada, no exato momento em que a gente emite um anseio, e que ele vai se desenvolver lá no pensamento, e que o pensamento é força de atração, você terá a resposta ou dos anjos do plano superior, ou dos seres inferiores da treva. Então, a atitude, quer dizer, o bom propósito é fundamental. Então, Jesus entra nesse assunto na reunião de hoje, na palestra de hoje, quer dizer, no tema de Lucas, que fala de duas pessoas com atitudes diferentes,
Até podemos dizer com propósito diferente, fazendo as suas orações. Bom, e começa a parábola com uma explicação do que acontecerá na parábola. Isso também é raro. Diz aqui: contou também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, considerando-se justo e desprezando os outros. Então, contou também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, considerando justos e desprezavam os outros. Essa palavra aqui, desprezar, eu anotei aqui, no original grego, quer dizer, reputavam como nada. Reputavam como nada. Então, se consideravam tanto, davam tanto valor para si mesmo, se achavam tão justos, que acha que os outros é um nada. E que a tradução fala por desprezo, mas que no original grego ou consideram nada. E aí Jesus já começa a parábola, né? Antes da parábola, dá um motivo. Vou contar uma parábola para aqueles que se autoconsideram, quer dizer, que se acham o máximo, que se acham justos e acham que os outros são um zero à esquerda, desprezam os outros. Ora, na vez passada, nós vimos isso também, mostrando uma boa característica de Lucas, porque também na vez passada, o tema era próprio de Lucas, e diz assim: disse-lhe também esta parábola, a fim de mostrar que é preciso orar sempre e nunca cessar de orar. Ora, então na vez passada, a parábola da viúva com o mau juiz, também tem um cabeçalho. Qual era o motivo da parábola? Orar sempre e nunca deixar de orar. E agora também tem um motivo. Qual o motivo? Aqueles que se autovalorizam, que só consideram a si mesmo, se achando justo e desprezam os outros. Essas introduções são raras nas parábolas. Quase sempre começa a parábola e cada um vai tentar descobrir sobre do que ela se trata. Aqui não. Nessas duas, mostrando uma característica do evangelista Lucas, há um cabeçalho definindo, quer dizer, já facilitando para a gente. Na outra o argumento: orar sempre e nunca cessar de orar. Agora o argumento aqueles que se autovalorizam, se consideram a si mesmos, se acham justos e desprezam os outros. Acham que os outros são verdadeiros zero. Muito bem. Então isso facilita para a gente. Agora, esse tipo de parábola em que nós encontramos duas pessoas, né? Um publicano e um fariseu. Como é que está o cenário? O cenário é o templo. E o templo de Jerusalém ficava no Monte Moriá. Hoje os restos desse templo, que só sobrou o muro, se encontram lá, quando nós tivemos a oportunidade de visitar, né? Realmente fica numa posição mais alta. E é bom ter construído um templo numa posição mais alta, primeiro que de longe ele pode ser visto. É isso? De longe ele pode ser visto. Então isso facilita o acesso. Então ele ficava no monte. Então as pessoas, para irem lá no templo para orar, tinham de subir ao monte. Por isso 2 homens subiram ao monte para orar. E aí no final diz assim: descendo para casa, porque descem do monte. Aqui nós já temos uma ideia muito interessante. O estado de oração nos eleva. É para subir. E, no caso, quando você volta para casa, que é um estado de descer, para você conviver no dia a dia, né? Você tem que vir com as devidas
justificações. Quer dizer, você vai orar, você sobe, você se esforça, você se eleva, e nós falávamos na vez passada, abre a boca, abre a antena, né? Abre a boca de Shiva, abre o chakra coronário, abre a mente, ou melhor, dilata a consciência para captar. Sintonizar-se com Deus, que a parábola de hoje fala voltar justificado. A palavra justificado quer dizer em estado de justiça, de união, de ajustamento. Você voltou ajustado com Deus. Então você sobe para se ajustar com Ele. É bem assim, ajustar a antena parabólica para captar a onda correta. Então você vai ajustar a mente, ampliar a mente, abrir bem a boca, tá? Não é um processo de falar, é um processo de captar. A palavra é de prata, o silêncio é de ouro, e você vai captar. E aí você vai descer para conviver com o outro. Nós já tínhamos estudado isso há um tempo atrás aqui, quando nós falávamos que Jesus estava na Galiléia, passou no meio para ir pela Samaria para chegar em Jerusalém. Ou melhor, para chegar em Jerusalém na paz, no nirvana, na felicidade, você tem que orar e vigiar. Orar a Galiléia, né? Vigiar Samaria. Então, orar e vigiar. Logo, você sobe para orar. E aí, quando você desce, tem que ficar atento às necessidades da vida, à prática da caridade, ao convívio com o outro. Para quê? Para colocar em prática o recebido na contemplação, na meditação, na oração. É a prática, é o exercício em que você vai conviver com o outro. Repare que Jesus, ele veio aqui, né? E aí com uns 30 anos ele foi ter uma vida pública. E na vida pública ele atendeu as pessoas, foi ironizado, foi perseguido, e essa é a situação da vida. E aí, volta e meia, diz lá a passagem, e ele subiu ao monte e foi orar. Aí depois voltava e convivia com as pessoas. Então, o conviver com os outros é que você vai colocar em prática todo aquele estado de aprendizado que você recebeu na oração. E não só isso, lá também você vai receber paz, tranquilidade, né? Para quando chegar diante do outro, que quase sempre é agressivo, é violento, é estúpido, é irônico, você esteja com as baterias carregadas para ser moderado, para ser equilibrado, etc. E agir com ponderação e saber responder as coisas com mais precisão. Muito bem. Então aqui nós já temos isso. Eles subiram ao monte para orar, depois vão descer. Agora a ideia é, se você faz um esforço para orar, é ser justificado, se unir ao alto. Porque você pode fazer todo um esforço e não orar direito. E aí, se você não orar direito, quando você descer, você não está justificado. Ou, em outras palavras, não está sintonizado. Se você não está sintonizado, você não vai saber como agir. Não vai dar certo. Então, não adianta ir no templo, né? Não adianta ir no templo mesmo físico para orar, ou não adianta mesmo fazer a sua oração, seja onde for, na sua casa, onde você quiser, se você não se sintonizar com o alto. Não sintonizando, quer dizer, não se ajustando a ele, quando você começar a se relacionar com o outro, quer dizer, descer para a vida diária, você não vai estar preparado. Nesta passagem de hoje, nós vamos ver o alfa e o ômega dela, quer dizer, o princípio e o fim, é que eles subiram para orar. Um se justificou e o outro não. Um se uniu ao alto e desceu justificado, ou melhor, vai ter uma boa relação com o outro, consigo mesmo e com o outro. E o outro, que subiu só fisicamente, mas não abriu o coração, aí não se justificou, e vai continuar o mesmo. Então vamos lá. Esse tipo de parábola, onde que nós temos dois confrontos, né? Um se dizendo errado, que era o publicano, e considerado pela multidão, considerado pelas autoridades,
que o cobrador de impostos, o publicano, né, o servidor público, no caso que cobra impostos, era uma pessoa errada, um errado. E ele até se considerava um errado mesmo. O outro era um fariseu, que se achava que era mestre, que era autoridade, que cumpria tudo que tinha de cumprir. Esse tipo de historinha já existe no judaísmo. Eu trouxe um caso aqui de um outro fariseu que está num livro de 70 anos depois de Cristo, chamado Berocote. No Berocote, no capítulo 28b, nós temos a seguinte história. É a oração de um rabino, né, de um mestre no judaísmo, na lei, dizendo assim, um mestre da lei, dizendo: agradeço-te, ó Senhor, meu Deus, que me tenhas proporcionado um lugar entre aqueles que se assentam na casa do estudo. Ou melhor, casa do estudo está com letra maiúscula, é a casa do estudo da lei da Torá, da lei de Moisés. E não, quer dizer, você me permite sentar na casa de estudos da lei e não entre aqueles que se assentam na esquina das ruas, porquanto eu me levanto cedo, como eles levantam cedo, porém levanto-me cedo para estudar as palavras da lei, e eles se levantam cedo para se ocuparem de coisas inúteis. Eu trabalho, e eles também trabalham, porém trabalho e recebo uma recompensa divina, né, por estar estudando a lei. E eles trabalham e não recebem recompensa alguma da parte de Deus, porque não estão envolvidos com a lei divina. Eu vivo e eles vivem também, porém eu vivo para a vida do mundo vindouro e eles vivem para o abismo da destruição. Repare então que esta parábola já era, esse tipo de parábola, né, já era comum naquela época. Aqui nós estamos vendo um rabi, como ele se achava, né, um mestre, como ele se achava na hora da sua oração, diferente do outro. Eu te agradeço, Senhor, porque eu sento na casa de estudos e os outros vão para a esquina, vão para a praça conversar. Eu levanto cedo para estudar a tua lei, eles levantam cedo para a vida inútil. Eu trabalho, eles trabalham também. Só que eu trabalho com as coisas da lei, com as coisas divinas, ganho recompensa. Eles não ganham recompensa espiritual, só ganham o salário deles. Assim ele interpretava. Eu vivo, eles vivem também. Só que eu vivo pensando na felicidade futura, do reino futuro, da vinda vindoura. E eles vivem para a vida da agora, que vai morrer, vai acabar, que é a vida da destruição. Um cara fazer uma oração assim tem que ser muito nariz em pé, né? É aquilo que diz o texto na abertura de Jesus. Só confia em si mesmo, despreza o outro. Não sabe como é a vida do outro. Ele despreza o outro. E mesmo se o outro está errado, será que não tem piedade, misericórdia para com o outro? Se o outro tiver errado, onde está a misericórdia? Onde está a piedade? Onde está o amor, a compreensão? Onde está o esforço dele para ajudar? De sair de si mesmo para colaborar? Então foi para esses que Jesus, para esses arrogantes que acham que o outro é um zero, é um nada, que Jesus contou essa parábola. Então, diz lá o texto, havia dois homens, um publicano e um fariseu. E o publicano ficou de pé para orar próximo do altar, né? Mais próximo. O outro também ficou de pé mais distante. Então, é tradição, virou hábito no judaísmo, só no cristianismo que virou hábito orar de joelho. Não que no judaísmo não tem casos de se orar de joelho, mas não era hábito. No cristianismo, somente no catolicismo, virou o hábito de se orar de joelho, né? No caso, esse hábito nós encontramos de orar em pé
no primeiro livro dos Reis, no capítulo 8, versículo 55, e também já em Mateus, no capítulo 6, versículo 5. Então, o hábito de orar de pé. Duas situações. O fariseu ficou próximo, o publicano ficou distante. Ele já não sentia bem se aproximar do centro, né, do templo. Então ficou mais distante. Segundo, todos dois de pé. E o publicano, ele batia no peito e não ousava elevar os olhos para os céus. Abaixava a cabeça, né, e quase que olhando para si mesmo, né, e reconhecendo o seu erro. E o outro não, o outro olhava para o alto, olhava para os céus, né, e depois vai olhar para o publicano também. E vai dirigir a sua oração. Repare que há movimentos na oração. O corpo segue a mente. Numa mente, sujeito altivo, né, olha para o alto e se dirige a Deus. E olha para o próximo, fazendo comparação de si mesmo com o outro. Sendo modelo. Já o publicano, ele não olha para o outro, só olha para o seu interior. E não ousa nem olhar para Deus. Diante do processo em que ele estava passando. E aí nós temos aqui algumas coisas, né? O publicano, então, ele começa a orar e diz assim, todos dois começam com essa evocação, né? Ó Deus, né? E o fariseu, ele enumera os vícios que ele já domina. Então, são os vícios que eu domino, ou melhor, que já não tem mais força em mim. Primeiro, não roubo. Segundo, não pratico injustiça, no caso, extorsão. Terceiro, não cometo adultério. Essas são 3 virtudes que eu tenho. 3 vícios que eu domino. Não roubo, não pratico extorsão e não sou adúltero. Até aí, tudo bem. Mas ele ainda acrescenta. Além disso, eu pago o dízimo. Quanto eu, né? Eu não roubo. Eu não faço extorsão. Eu não sou adúltero. E eu pago o dízimo de tudo que ganho. Poxa, ele estava extremamente indo além do necessário. Pagar o dízimo era 10% da produção agrícola. E ele está dizendo que ele pagava o dízimo de tudo que ele ganhava. Quando o dízimo, na lei, e aí está na lei no Levítico, no capítulo 17, versículos de 30 a 32, no livro dos Números, no capítulo 18, versículo de 20 a 23, e em Deuteronômio, no capítulo 14, de 22 a 23. Pagar o dízimo, a 10ª parte da produção agrícola, daquilo que a terra produz. Ele era extremamente, podemos dizer assim, zeloso. Ele era tão zeloso que ele pagava 10% de tudo aquilo que ele ganhava. Isso era demais. Ele estava indo além do necessário. O único que pagou o dízimo de tudo nas Escrituras foi Abraão diante de Melquisedeque, está em Gênesis capítulo 14, versículo 20. Aí ele pagou o dízimo de tudo. Mas reparem então que ele está aí
Agora, se ele paga dízimo de tudo, ele está se comparando com Abraão, né? Abraão, o pai luz. A palavra Abraão quer dizer o pai luz, né? O pai da nação, o pai da fé. Então, ele se coloca lá em cima mesmo. Mas não só isso. Eu também jejuo 2 vezes por semana. A palavra para semana está sábado. É porque a semana fecha no sábado, né? E aí, nesse caso, no sábado, Deus repousou, né? Como diz a passagem da Bíblia. Então, quando ele fala, eu repouso 2 vezes no sábado, a ideia é, quer dizer, de sábado a sábado. Quer dizer, na semana, né? Durante a semana eu jejuo 2 vezes. No judaísmo não era jejum 2 vezes por semana. A obrigação era o jejum 1 vez por ano. No dia 9 do mês Ab, chamado Ab. No dia 9 do mês Ab, na festa do Yom Kippur, que é o dia da expiação, em que se sofre, né, a dor do grande saque que Nabucodonosor realizou. Então, como Nabucodonosor realizou um grande saque, né, então virou o dia da expiação pelo pecado, pelo erro, Yom Kippur. E aí, então, nesse dia, dada a dor que eles sofreram, o judaísmo recomenda o jejum. 1 vez por ano. Ele fazia 2 vezes por semana. Repare que ele se achava mesmo uma fera. E é interessante que o grande historiador Flávio Joséfo fala assim dos fariseus no seu livro Bel-Judaísmo, capítulo 1, 5 e 2. Ele se achava o mais puro que os outros. Daí a própria palavra, né, fariseu, quer dizer separado. Eu sou separado do outro, eu não me envolvo com o outro. Aliás, já era até comum até nem conversar com o outro, nem se dirigir ao outro. Porque somos, o próprio nome, separados, nós somos do partido dos separados. Logo dos puros, que cumprimos as coisas da lei, vocês não, é o resto. A torcida do Vasco tinha esse lema, esse slogan, né? O Vasco é Vasco, o resto é resto. É bem essa coisa emotiva, né? Aqui nós estamos trazendo a ideia do Vasco, da brincadeira, é lógico, do futebol, mas é bem essa coisa emotiva, quer dizer, só o meu time, só nós temos glória, só nós somos maravilhosos, temos o melhor time, somos os melhores torcedores, o resto, entenderam? E aí é lógico que uma brincadeira do futebol é uma coisa superficial, né? Agora você imagina você trazer isso para a sua vida em todas as situações. Só você tem a felicidade, só você tem glória, só você tem vitória, só você é o melhor e o resto. Muito bem. Entramos nessa coisa da torcida, ficar a torcida apaixonada. O que a gente costuma dizer, né? O fulano é um torcedor apaixonado, ele não raciocina. Olha que coisa. Essa é a ideia do fariseu. Ele não raciocina. Ele está tão cheio dele que ele não raciocina. Ele não vê nada no outro. Tá certo? É isso. Pegamos aí o que nós queríamos passar. Então, essa é uma situação que nós temos aqui uma luta muito forte, né? Em que ele fala de coisas positivas na cabeça dele, jejuo 2 vezes por semana, positivo, e pago o dízimo de tudo. Sou extremamente exigente. Há uma história que eu marquei aqui, de um jumento, há uma lenda de um jumento, que diz assim, que um fariseu tinha um jumento, que foi tão treinado esse jumento, que ele se recusava a comer a forragem, né? O capim, né? Que não tivesse sido dizimado, ou melhor, que não tivesse sido pago o dízimo dele. Quer dizer, até o jumento que pertencia ao fariseu era treinado para só comer o capim que tinha sido desse capim lá, dessa forragem ou dessa ração, e que o dízimo tinha de ser pago.
O que nós estamos vendo aí? O homem está descendo a irracionalidade do animal. É uma brincadeira, uma piada, mas uma lenda, mas que chega a essa ideia. Quer dizer, o que o jumento faz é o que o fariseu faz. Que coisa! Não há uma razão divina. Parece que não há a presença do amor. E ele fala assim de tal forma, como então, Senhor, cadê o que eu mereço? Ficou claro isso, não? Olhe bem, eu não roubo, eu não faço extorsão, eu não adultero, eu jejuo 2 vezes por semana, quando você manda 1 vez por ano. E eu pago o dízimo de tudo, quando você só manda pagar o dízimo da produção da terra. Então, Senhor, o que eu mereço? Eu sou bom pra caramba. Quanto vale isso, Senhor? Quer dizer, o meu pedido, pode me dando. Deus, aqui, na visão mais engraçada da Bíblia, porque é um Deus capitalista. Quanto que eu estou valendo, Senhor? Cifrão. O que é que você tem que me dar? Por isso tudo que eu faço. É quase aí, nesse caso, como ele cumpre todas as regras, quem está devendo na história é Deus. Que coisa interessante. Como é que o Senhor da história, o Criador da vida, o Criador de tudo, é um devedor desse caba, desse cara. Tá certo? E é engraçado que ele continua nesse movimento, né? Ele fez o movimento de subir ao templo e de chegar bem perto do altar, quer dizer, bem perto onde estava a arca consagrada, né? Onde havia o mistério dos mistérios, onde tinha uma cortina chamada parroquete, onde que havia o santo dos santos, o local mais sagrado. Ele se aproxima bem de Deus e pá! E olha para o alto e faz os seus comentários sobre si mesmo. E se fizesse só esse movimento, que foi um movimento de subir, um movimento de andar até perto do máximo possível do altar, porque tinha um local que era sagrado, só os sacerdotes podiam penetrar. Então ele chega o máximo possível, um outro movimento de aproximação, há um outro movimento que ele faz de olhar para o alto, e há um quarto movimento que agora ele faz de olhar para o lado. E olhar para o lado, ou para trás, mais afastado, quase então virou a cabeça, viu o publicano, olhou para ele, apontou para ele. E também eu não sou como este. Também não sou como este. E apontou para o publicano. Houve uma dança, né? Subiu, se aproximou, olhou para o alto, virou para trás e apontou para o outro. E fez então uma comparação. Agora com relação a Deus. O que você me pede eu faço mais, Senhor. Arrogante. Tu pede tal coisa, tu pede para não roubar, eu não roubo. Para não extorquir, eu não faço extorsão. Tu pede para não ser adulto, eu não faço. Agora você manda eu pagar o dízimo, né? E eu pago o dízimo de tudo. Tu só manda eu pagar o dízimo agrícola. Tu manda eu jejuar 1 vez por ano, eu faço 2 vezes por semana. Estou bem contigo. E também não sou como esse. Viro um outro movimento e aponta para o publicano. Vamos pegar a frase dele na íntegra, né? Quando ele diz assim, Jesus nem mesmo, e também, nem mesmo sou como este publicano. Nem mesmo sou como ele. Eu acho engraçado que ele está fazendo uma oração para o Senhor, ele se mete na vida do outro,
E é engraçado que ele está falando com quem? Com Deus. E ele ainda pede para Deus, preste atenção, Senhor, para tu não ter dúvida. Além de eu cumprir o que tu pede, e eu ir além do que tu pede, preste bem atenção. Olha, eu vou te dizer, compara, eu não sou igual a esse. Ainda tem que mandar o Senhor observar também. Vai que o Senhor não presta atenção nisso. Né? Então o Senhor ainda tem que observar a comparação. Ele já dá tudo esmiuçado para Deus, pronto, o pacote pronto, não é isso? Em termos de cifrão, é um Deus capitalista que agora está em débito. Paga, Senhor. E você disse que é fiel. E se você disse que é fiel, você não pode ser mentiroso. E como eu cumpro tudo aquilo que você manda e vou além do que você manda, eu tenho que receber até mais do que aquilo que você promete. É lógico. Porque se eu faço tudo o que você manda e faço mais ainda, você tem que me dar mais do que você prometeu, Senhor. Você tem que ir além. Faça um esforço, Senhor, e vá além de você mesmo, das suas promessas. É a arrogância da arrogância. O publicano, ele também faz um esforço de subir. É engraçado, toda oração tem que ser um esforço de subir. Ele faz esse esforço. E quando ele sobe, ele não ousa se aproximar do templo, do altar, do santo dos santos, do local mais sagrado. Ele fica de longe. Fica em pé, mas fica de longe. Uma outra coisa, então essa primeira atitude, né? Ele faz um movimento menor em termos de aproximação do Senhor, porque ele se sente pesado. E ele não ousa olhar para o alto. Ele só olha para ele mesmo, que era a referência que ele possuía, que o incomodava. E ele estava se sentindo incomodado. Ele não olha também para aquele justo, né? Ali para o fariseu. Ele não olha, poxa, esse cara está com a vida ganha, né? Eu não, eu estou mal. Nem quero ficar perto muito de ti, mas quero pedir a tua misericórdia. Então ele olha para si mesmo, né? Ele se curva, porque ele não ousa olhar para Deus e bate no peito. Bate no peito, com a mão no peito, dizendo assim: tenha compaixão de mim, misericórdia de mim, compaixão de mim, porque sou um pecador. Ou melhor, como está no texto, sou um errado, tenho erros. Quais são os erros? Não sabemos. Como publicanos, era assim que se interpretavam os publicanos. Diz, né? Lá, aqui no caso, o Flávio Joséfo, né? O Talmud fala, ele classificava os coletores de impostos como ladrões e assassinos. Mas por que assassinos? Porque eles eram desonestos, eles praticavam suborno, eles só queriam levar vantagem, a lei do Gerson, né? A lei que só queriam levar vantagem, e por causa disso agiam com violência. E quando agiam com violência, podiam provocar assassinatos. E extorquindo o outro levando uma vida de miséria, muitos, por causa dessa vida de miséria, de dívidas, morreram. Ou não puderam sustentar dignamente a sua família. Logo, ladrões e assassinos. Essa era a consideração. Mas que o Talmud tem do judaísmo. E interessante que Jesus chamou um publicano para estar com ele, para ser um dos 12, que é Mateus, né? Que era Levi, como está no capítulo 9, versículo 9 de Mateus. Ele era um publicano, foi chamado por Jesus. Jesus passou na coletoria de impostos, chamou ele para ser seu apóstolo, ele seguiu Jesus. Deu até uma festa junto com outros publicanos, e Jesus participou dessa festa, depois ele foi seguir Jesus. E foi o primeiro a escrever uma biografia, um evangelho de Jesus, o evangelho segundo Mateus. Seu nome era Levi. Na entrada no cristianismo, ele transformou, ou o seu convívio com Cristo,
né, o que era comum no batismo, trocar de nome. Então ele troca de nome de Levi para Mateus. Mateus quer dizer presente de Deus. Né? Um presente que ele ganhou de Deus, ser chamado para trabalhar na equipe de Jesus. Segundo a revelação de Humberto de Campos, através de Chico Xavier, ele era primo de Jesus. Muito bem. Logo, irmão de Tiago, de Judas, de José e de Simão, que eram chamados primos de Jesus. Então, esse publicano, ele se sentindo errado, o que ele era? Ele era violento? Ele praticava suborno? Ele extorquia as pessoas? Não sei. Estava arrependido? Parece que sim, porque ele diante do Senhor, ele não olhava para o alto, em direção ao Senhor, né? Olhava para si mesmo, como tivesse referindo à sua culpa, ao seu estado de errado, e batia no peito. Esse bater no peito também é uma colocação no judaísmo muito interessante, que está no fenômeno da cruz. No fenômeno da cruz, quando nós vemos lá em que o Cristo foi crucificado e as pessoas ficaram olhando aquela dignidade do Senhor ali na cruz, né? E falando palavras de perdão e consolando o ladrão e consolando as mulheres e a sua mãe, né? E vendo toda aquela situação, então diz aqui a passagem, e naquele ato de tristeza e de culpa, olhando a cena da crucificação, saíram batendo no peito, como está em Lucas no capítulo 23, versículo 48. Então esse bater no peito aqui agora que Lucas fala do publicano, é semelhante, Lucas vai falar mais lá na frente no capítulo 23, versículo 48, que os judeus, muitos bateram no peito, se sentiram culpados, tristes com aquilo que eles fizeram em colocar Jesus na cruz. Como tiver, esse é justo, não devíamos ter feito. Aí bate no peito. Então bater no peito dá a ideia de contrição. Esse é o movimento. Bater no peito, ideia de contrição, de culpa, de tristeza. Eu fiz. Aí você bota a mão no peito. Esse é o movimento. Então qual foi o movimento que ele fez? Primeiro ele subiu para orar. Não quis ficar perto do Senhor, ficou de longe. Não ousou levantar os olhos. Olhou para si mesmo, bateu no peito. Então o movimento dele com a mão foi para si mesmo. Qual foi o movimento que o fariseu fez? Ele olha para Deus, levanta as mãos para o alto, depois aponta para o outro. Ele não só eleva a mão para Deus e aponta para o outro, mostrando que o outro, ou melhor, o publicano era um errado. Esse foi o movimento. Em momento nenhum ele aponta para si. Aliás, ele estava muito bem. Então ele não fala, ele aponta para Deus dizendo, eu faço isso, eu faço aquilo outro. E não sou como esse, Senhor. E aponta para o outro. Agora, já o publicano, ele nem consegue olhar para Deus e aponta para si mesmo, bota a mão no peito. Diz, sou eu mesmo. Me ajuda. E ele então fala as seguintes palavras, né? O publicano que ficar em pé à distância, nem sequer levantava os olhos para o céu, mas batendo no peito dizia, ó Deus, tem compaixão de mim, um errado. E Jesus então fecha a parábola dizendo assim, digo-vos que este, quer dizer, o publicano, desceu para a casa justificado, e não o outro, o fariseu. Porque todo aquele que se exalta será diminuído. Seria a melhor tradução para humilhado. Nós já botamos um peso muito grande teológico nessa palavra do humilhar, né? Então, diz lá, todo aquele que se eleva será diminuído, e todo aquele que se diminui será elevado.
Ou melhor, todo aquele que se exalta será, todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Essa passagem também já consta no Evangelho, e nós vemos em Lucas repete ela no capítulo 14, versículo 11, também nós encontramos na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 5, e em Tiago, semelhante a esse texto, nós temos no capítulo 4, versículo de 9 a 10. Então, o que Jesus está dizendo? Que a atitude é o que leva, não a oração em si, a atitude que leva à justificação. Leia justificação, o estado de ficar ajustado com Deus. Então é a sua atitude, não é? Primeiro, posição social. Um é rico, o outro é pobre. Posição de um é fariseu, estuda a lei, e o outro é publicano. Não é nenhuma dessas condições exteriores, é a atitude interior. É essa atitude, se o sujeito se exalta, se eleva, se acha o máximo, se considera a si mesmo e despreza o outro, acha o outro um resto, termo usado aqui nesta passagem, eu destaquei bem, né? O outro, no original, quer dizer o resto, por isso que eu fiz a tal brincadeira aqui com a torcida do Vasco, porque no original, o outro quer dizer o resto, ou melhor, os outros, todos os outros, o resto quer dizer os outros, todos os outros. Então, quando o sujeito ele se acha ser o máximo, ele mesmo se eleva, ele será diminuído. E nós vimos na parábola dos talentos, até aquilo que não tem será tirado. E aquele que se diminui ou se abaixa, como no caso de João Batista, né? Que fazia uma missão maravilhosa de precursor de Jesus, ao ver Jesus, ele diz, é necessário que eu diminua para que ele cresça. É esse diminuir, é esse humilhar-se, essa condição, é essa atitude que faz com que a pessoa se eleve para os céus. Por isso que ele diz, quando eles desceram para a vida prática, ou melhor, quando eles voltaram, desceram para a vida prática, depois daquela oração, toda a oração tem um propósito, nós vimos isso. O propósito do fariseu foi se exaltar. O propósito do publicano foi se humilhar. Toda oração tem um propósito. Todo propósito tem uma resposta. A resposta do não foi justificada. Não se ajustou com Deus. A resposta do publicano foi ajustada. Se ajustou com Deus. Mas e o fariseu fica por isso mesmo? Não. E o publicano fica só por isso mesmo? Não. Primeiro que ele já está ajustado com Deus, diz o Emmanuel. E com Deus e através da corte celeste, dos anjos, do plano superior. Nós estudávamos isso na vez passada. E, como todo propósito também tem uma resposta, o fariseu não se ajustou com Deus, mas a sua vibração de vaidade, de orgulho, de ser melhor que o outro, vai se ajustar com o orgulho, com a vaidade dos arrogantes das trevas. Vai receber a resposta das trevas. Quando descer para a vida prática, um será influenciado pelo alto, pelas ideias que captou do alto. Outro vai continuar com a sua arrogância e com a corte das trevas atrás dele. Vimos isso quando nós estudávamos o texto do Emmanuel na lição passada. Todo anseio recebe resposta das esferas superiores ou da zona de purgação. Logo, diz Emmanuel, vigiai as vossas aspirações. Isso está no texto, né, chamado Orar, na revista Santa Aliança do Terceiro Milênio, no número 11, de maio de 1956, na página 44. Texto que citávamos na vez passada. Então, a resposta é que um desce justificado, ajustado com Deus, o outro não. E é lógico também que quando descer para a vida prática, vem com as ideias, porque quando você está em estado de oração, você
recebe a ideia, você abre a boca para captar, para se alimentar, e você vem para cá com essas ideias, ainda com a ajuda da corte celeste, de anjos, de espíritos superiores. E o outro não se ajustou, não recebeu velas ideias, já estava cheio de si mesmo, estava com a boca cheia. Se estava com a boca cheia, não podia entrar alimento, não havia espaço nele para a resposta, para a transformação. Eu sou o tal Senhor, estou pronto e acabado, sou obra perfeita. E então ele desce não justificado, e como ele desce ainda com aquilo que ele é mesmo, arrogante, vaidosa, a resposta que ele vai receber vai ser a companhia de seres da sua faixa, como no lema da homeopatia, semelhante atrai semelhante, e ele vai ficar com a semelhança dos espíritos trevosos. E aí a gente fecha a relação do estudo de hoje com o da vez passada, com o estudo do Emmanuel. Mas eu trouxe ainda algo muito interessante, que é uma historinha no meio protestante, no meio evangélico, nos Estados Unidos, que fala quais são os dons, né, as virtudes que a pessoa deve ter para abrir o portão do céu. Porque no fundo você sobe para orar. E você quer abrir lá o parroquete, né, a cortina. Aliás, essa cortina se abriu com a morte do Cristo na cruz, com o chamado fenômeno da morte do Cristo na cruz. Né? Diz o texto bíblico que o parroquete se rasgou, como se fosse, dizia o Newton Boechat, como uma mão de bronze que quisesse acabar com a distância do homem com relação a Deus e abrisse as portas para Deus. Jesus é a pessoa que abre, é o enviado que abre as portas para Deus. E aí nessa historinha, as pessoas querem assim, qual é o dom que eu devo ter, qual é a virtude que eu devo ter, para que os portões do céu se abram, né? Para o virtuoso poder penetrar, né? Então aí a historinha diz o seguinte: primeiro, são três níveis de possibilidade. Será que uma gota de sangue do patriota abre os portões do céu? Ele é um patriota, ele ama a pátria, ele vai para a guerra, ele luta pela sua pátria, ele luta por uma bandeira, ele luta por uma causa, que não precisa ser só de uma guerra, mas pode ser uma causa qualquer da nação, pela democracia, a favor da república, contra a monarquia ou vice-versa. Será que uma gota de sangue de um patriota? Resposta: uma gota de sangue de um patriota não tem força para abrir as portas do céu. Ah, será que é um suspiro de um amante? Né? O sujeito é um apaixonado e ama tanto, né? E pela veneração que ele tem pela amada, ou que a amada tem pelo amante, né? A troca de olhares, de amor, um suspiro de amor. Será que abre as portas do céu? Segundo a lenda, não abre as portas do céu. E o que faz então que se abra as portas do céu? E a historinha responde: a lágrima de um homem que se converteu. Quer dizer, o homem não era um convertido. Ele era uma pessoa que vivia no erro. Mas ele se converteu ao ponto de derramar lágrimas. E o que faz e o que é o mais belo nesse derramar das lágrimas? A lágrima de um homem que se converteu mediante uma oração de criança. Ou digo mais, de uma oração que ele se faz como criança. E essa então seria a melhor forma. Mas quando alguém se emociona com a oração de uma criança, ou melhor, que a semelhança de uma criança, com humildade, ora ao ponto de derramar lágrimas, com a simplicidade de uma criança, é essa simplicidade, é essa que é a tal da humildade que abre as portas do céu. Ou melhor, que faz com que a gente seja justificado. E que no texto de hoje, essa conversão está mostrando em que o homem não queria nem se aproximar de Deus, que ele não ousava olhar para o alto, olhava para si mesmo, se achavam errado e pedia: Senhor, tenha misericórdia de mim.
É essa que é a tal da conversão. Saber que tem problemas, mas que confia no alto e pede, Senhor, não é por justiça não, porque por justiça não tem direito, é por causa da tua misericórdia, Senhor, só é ela aqui nesse caso, não é por causa de mim, eu não tenho nada que possa merecer que os portões do céu se abram, mas você é grande, Senhor, você é misericordioso, tenha compaixão de mim. Essa é a humildade. É aí que você se coloca como criança, como uma criança que diz, eu também não tenho força, eu não consigo me alimentar sozinho, eu não consigo andar sozinho, eu não consigo ter, saber uma lição sem o professor, sem a ajuda do papai e da mamãe, eu preciso do outro. Então, quando você começa assim, como uma criança também dizer para Deus, eu preciso de ti, eu sou fraco, como uma criança diz, eu dependo do outro porque eu sou fraco, eu dependo do papai, da mamãe, quando você também, eu dependo de ti, Senhor, porque eu sou fraco, e fraco ao ponto de ser um errado, me ajuda. Aí que há a conversão. Então, nós temos aqui coisas realmente muito interessantes para pensar. Fechando o nosso estudo, o fariseu, ele coloca algumas virtudes. A virtude que ele coloca, primeira virtude. A primeira virtude que ele coloca é a do jejum. E a segunda virtude é a do dízimo. A do dízimo. Essas são as virtudes. E ele fala dos vícios. Vícios que ele já domina. Primeiro, não roubo. Segundo, não faço injustiça. E terceiro, não há adultério. Não adultero, ou eu não cometo adultério. Muito bem. Então, ele faz levantamentos das suas virtudes e enumera aquilo que ele já consegue dominar. E vamos ser sinceros, ele estava falando diante do Senhor e com certeza era verdade, porque um homem rígido assim como ele, rigoroso como ele, não ousaria falar uma mentira diante do Senhor, já que ele é tão rigoroso diante dele, estava assim, olho a olho com o Senhor, levantando os olhos, né? Então, com certeza, isso é verdade. Ele não roubava, ele não extorquia ninguém e ele não adulterava. Talvez até tinha vontade de adulterar, tinha até vontade de extorquir, talvez tinha até vontade de roubar, mas não fazia. Não fazia. E, segundo, agora ele vai enumerar as virtudes. Eu jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo 10% do que ganho. Então esse é o máximo, eu sou o tal. Essas são as minhas virtudes. Aí eu trouxe aqui uma frase que o professor Humberto Roden adorava. E ele repetiu muito, mas acho que não tem livro do professor Humberto Roden que ele não coloca essa frase. Acho que dos mais de 50 livros do professor Humberto Roden que nós temos na nossa biblioteca, eu acho que não tem nenhum que não tenha essa frase. Que ele diz assim: Deus me livra das minhas virtudes, que de meus vícios me livro eu. Deus me livra das minhas virtudes, que dos meus vícios eu livro eu. Então, os meus vícios eu mesmo me livro. E ele está claro aqui, ó, ele se livrou dele. Ele não roubava, ele não cometia injustiça, ele não adulterava. Isso ele já tinha eliminado. Esses vícios ele já eliminava. Agora,
tinha atrás das virtudes, que ele ia além. O Senhor mandava ele jejuar uma vez por ano, ele fazia 2 vezes na semana. O Senhor mandava ele pagar o dízimo dos produtos dados pela terra, e ele pagava o dízimo de tudo. Essas são as minhas virtudes. Vou além daquilo que você manda, porque aqui é o que Deus manda nesses vícios, que ele já consegue dominar. Agora, naquilo que Deus manda, ele ia além. Aí que está o perigo. E ele se achar que nisso ele era importante, então vem a frase: agora, para eu me livrar desse defeito, porque é um defeito dele se achar tão importante, porque eu faço mais do que tu pede, e isso eu tenho alta conta, essas são as minhas virtudes. Então, Senhor, só tu pode me livrar. Então, a frase do professor Alberto Roden é realmente genial, porque ela mostra que para destruir a vaidade da pessoa, para destruir o orgulho da pessoa, em que ela se acha tão cheia dela mesma, que ela não consegue ver o outro é o nada. Ela está fechada dentro dela mesma. Isso é uma enfermidade imensa. E ela é cega, ela não consegue ver, ela não enxerga nada além dela mesma. E isso que diz o professor Perturbalho é o máximo do egoísmo, do egocentrismo. Está toda só voltada para si mesmo. Tão voltada para si mesmo, em termos de exaltação, que o resto não tem valor. Não tem valor o outro e até Deus. Olhe bem, eu quero mais do que aquilo que você promete. E agora quem está com dívida aqui é tu, Senhor. Porque eu fiz tudo aquilo que tu manda e mais ainda. Você tem que me pagar. Então, essa é uma doença em que você, para todos, você é referência. Ele era referência para até dizer para Deus e falar: ó, compare, Senhor, eu não sou igual a esse, eu já fiz a comparação, você pode fazer também, ó, como eu estou certo nessa minha comparação. Então, esse inchaço, aí dizer Jesus, cuidado com o fermento dos fariseus, que o fermento leveda a massa toda. Você bota um pinguinho de fermento, a massa fica inchada, né? Uma coisinha, ele já fica cheio dele. Então, diz Jesus, cuidado com esse fermento, com essa vaidade. Isso só tem uma pessoa que pode romper essa casca grossa que você coloca em volta do seu eu. Romper, só Deus. Lá é a frase do professor Roberto Roden: Senhor, livra-me das minhas virtudes, porque dos meus vícios livro eu. Então, toda vez que você se acha melhor que o outro, e o outro pode ser quem for, não se acha assim. Saiba, frase de Jesus, que os errados, logo os publicanos, e as prostitutas precederão, ou se adiantarão, ao sacerdote no reino dos céus. Mateus capítulo 21, versículo 31. Quer dizer, os publicanos, aí nós vimos o exemplo. Eles se acham errados, já batia no peito e pedia ajuda. A compaixão divina, e a prostituta também. Agora, a arrogância do sacerdote, porque a prostituta, ela se deita com qualquer um, inclusive com o sacerdote. Aquela música chocante do nosso Vinícius de Moraes: é um padre andando a paisana, porque hoje é sábado. Que peso da poesia, né? Então a prostituta, ela aceita qualquer um, cara. E como que ela quer colocar Deus na vida dela, né? Porque no fundo ela não é feliz com nenhum deles. E daí a maior facilidade, porque ela já convive com o outro.
E mais interessante que o outro procura ela dar prazer para o outro. E ninguém está dizendo que ela está certa, não. Como também não está dizendo que aquele que vai extorquir o outro como publicano está certo. Mas é mais fácil. É mais fácil quando você já está assim com esse carimbo do mundo. Você é uma prostituta. Já está com esse... Você é um publicano, um cobrador de impostos, né? Agora a gente pode dizer que o político entrará no reino dos céus. Antes desses que se acham, né? Porque o político também, todo mundo aponta, é político, é ladrão. Não é isso? Já caiu assim, já passou a ser uma palavra pesada. Então, antigamente, a palavra pesada era o publicano, era a prostituta. E eles já sabiam desse peso, dessa carga. Então, já sabiam que estava em erro mesmo. É mais fácil quando você sabe que você está em erro, sai fora, se ele vai pedir ajuda. Agora, quando você não sabe, que você acha que você é o máximo, que está tudo perfeito, que você pode olhar para Deus, olha nos olhos, aí que é complicado. E aí esse inchaço, só Deus pode te livrar. É uma terapia violentíssima, que só a terapia divina, a pedagogia divina e o encarceramento divino será suficientemente grande e forte para abrir corações assim, almas assim fechadas. Essa é a ideia. Então, Senhor, livra das minhas virtudes, porque dos meus vícios eu mesmo me livro. E dizia o Newton Boechat, já que eu citei ele mais uma vez, que não é a nossa pureza que nos faz com que as nossas preces sejam atendidas. Porque se fosse a nossa pureza para as nossas preces serem atendidas, nós estaríamos ferrados. Nós não íamos ser atendidos. O que faz a gente ser atendido é essa condição de se colocar como criança. É a humildade. É reconhecer o próprio erro, a própria fraqueza e pedir a misericórdia do alto, o amor do Pai, como se tivesse, como o filho pródigo fala, e aí a gente fecha. O Pai é compassivo, então eu vou chegar para ele e vou dizer, eu errei perante Deus, perante a minha consciência, perante ti, eu errei. Me dá pão como você dá para os teus empregados, já não quero nem ser teu filho, eu errei. E o Pai é generoso, aí ele vem com toda a misericórdia, né? Ele fala, não, você é meu filho. E é interessante que o abraça e o beija, é filho, filho querido do coração. Muita paz, fica com Deus.